Olá, hoje o Cidadania vai falar de saúde. A gente vai falar sobre a meningite, uma doença perigosa de fácil contágio e que tem como a melhor forma de prevenção a vacina. Para a gente aprender um pouco mais sobre a meningite, eu converso agora com o infectologista Claudilson Bastos. Ele é responsável técnico pelo serviço de imunizações do SEIB em Medicina Diagnóstica. Doutor Claudilson Bastos, bem-vindo ao Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite nesse momento tão importante para todos nós, porque o dia 24 do mês passado foi o dia de controle dessa doença tão temida que é a meningite. A gente está gravando no mês de maio, 24 de abril é o dia comentado pelo Dr. Cláudio, em que se tem essa efeméride, essa data para conscientização sobre a meningite no Brasil e no mundo. O que é, doutor Claudilson, o que é a meningite? Né? Existem alguns tipos diferentes de meningite também. Primeiro, vamos dar um panorama geral do que é essa doença. Nós temos o que, no modo popular, todos comentam, a espinha aqui atrás, né? Nosso pescoço, que vai até lá embaixo. A espinha meninge, que ela se liga ao sistema nervoso central. E tem um líquido que está circulando em todo esse percurso aqui nas nossas costas, na espinha. E esse líquido cefalorraquidiano, ele é estéril. E no momento que existe uma inflamação, e geralmente essa inflamação é causada mais por vírus, bactérias, parasitas, mas pode ter inflamação também por outras causas não infecciosas, química, meningite química, outras questões. Mas o mais comum e o mais temido é a meningite infecciosa, seja ela viral, seja ela bacteriana, seja ela fúngica, por exemplo, entre outras. Então, ela tem várias formas de contágio, né? Hoje, quando a gente fala em saúde, a gente faz um programa aqui alertando sobre algumas doenças perigosas, como é o caso da meningite. É difícil a gente não lembrar e não fazer uma associação com a Covid, né? A gente está saindo de uma pandemia que assustou o mundo inteiro, mas a Covid, ela tem uma característica, que ela é transmitida por um vírus. E esse vírus, apesar de ser só o vírus, não existe a bactéria, né? Ele é mutante, então a gente já tem várias formas diferentes do vírus, do coronavírus. No caso da meningite, esses diferentes agentes que podem transmitir, eles também são mutantes, ou eles já são mais controlados nesse sentido de tratamento a partir do conhecimento que se tem desses agentes infecciosos. Então, falando de vírus, é da própria natureza do vírus ele ter mutações. Ele muda constantemente. E tem essas variantes, seja ele do Covid, seja ele influenza. Por exemplo, todo ano a gente tem vacinas para influenza porque tem as mutações. O próprio HIV também sofre mutações. Então, os vírus, de modo geral, têm essa característica que a própria natureza lhe deu. Neste aspecto, a gente pode ter vírus mutantes, aí, variantes, no decorrer da vida, faz parte da humanidade, faz parte do planeta Terra, não tem como a gente impedir. Então, nesse caso aí, todos nós corremos riscos das meningites virais, que são as mais comuns. Covid também causou alguns casos de meningite. Talvez eu não tenha registrado tanto, porque para você diagnosticar meningite, você tem que fazer uma punção na região lombar, uma agulha que você coloca ali na vértebra, entre as vértebras, e tira o líquido. E vai estudar esse líquido e vai ver a característica desse líquido, se esse líquido está inflamado ou se não está inflamado. Então, as infecções virais são as mais comuns das meningites. Mas pode falar. E agora você citou já uma forma de diagnosticar a doença e fez essa relação também com a Covid. Eu queria que você falasse um pouco sobre os sintomas, né? Quais são os sintomas? Tipo, uma criança, por exemplo, ou outra pessoa que tem a meningite, né? Ela tem alguns sintomas que vão servir de alerta para que a pessoa busque o apoio médico, busque, né, os exames. O que pode caracterizar, o que deve levar uma pessoa a imaginar que uma doença pode ser um caso de meningite? Então, um sintomas assim mais característico
é a cefaleia. Mas é aquela cefaleia que você nunca teve antes. Uma Cefaleia é a dor enxaqueca, de cabeça. dor de cabeça, exatamente, desculpa, dor de cabeça. Que você nunca teve antes. Você pode ter uma enxaqueca, é diferente de uma enxaqueca. É uma cefaleia, uma dor de cabeça súbita, estranha, e que você acha esquisito aquilo ali. Então, numa situação dessas, por favor, procure um serviço, desculpa, um serviço de saúde. Segundo aspecto, náuseas, pode ter, vômitos, pode apresentar. Outro sintoma, sinal, é uma dor no pescoço aqui atrás, que pode evoluir para uma rigidez. A pessoa sente dificuldade de movimentar seu pescoço. E é um sinal bem característico de meningite. Quando você vai fazer um exame, dói. Outro dado importante é a febre, claro, faz parte também. Então, essa tríade mais significativa, cefaleia, febre, náuseas e vômitos, são mais característicos. Obviamente, se você não tratar, você evolui para situações piores, mas essas três características são as mais importantes. E existem grupos que são mais vulneráveis à meningite? Se ela é mais comum em crianças, adultos também pega, idosos, jovens? Como é que se define esses grupos, né, chamados grupos de risco, aqueles mais vulneráveis a terem a doença? Então, os extremos de idade, as crianças, principalmente os neonatos, as crianças recém-nascidas, mais ainda, os idosos. Obviamente que a criança ainda não teve sua imunidade desenvolvida. E o idoso, porque ele tem o que se chama de imunossenescência. Com o passar do tempo, ele não tem tanta resistência assim para as defesas contra esses organismos, micro-organismos. Obviamente que as pessoas que têm problemas de saúde, diabéticos, cardiopatas, pessoas vivendo com HIV, todas essas pessoas têm um risco maior de contrair vírus, bactérias e, consequentemente, meningite. Claro que não significa que a pessoa saudável, como eu e o senhor, não possa ter meningite. Pode também. Menos frequente, mas pode. Obviamente, toda pessoa é exposta a vírus, bactérias em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Porém, essas pessoas, esses extremos, são mais susceptíveis. Desculpa. E agora uma pergunta, no caso de contágio, como é que se dá o contágio da meningite? Quais são as formas de transmissão da doença? E aproveito e pergunto, essa transmissibilidade, né, esse poder de contágio é elevado, como o caso, por exemplo, que a gente teve da coronavírus, então principalmente casos como a Ômicron, que se espalhava rapidamente? Como são as formas de contágio e qual é o poder que o vírus ou as bactérias e os outros agentes têm de contagiar as pessoas? O contágio é igual ao Covid, através de gotículas, né? Você falar próximo de alguém, você pode transmitir. Então, a transmissão aérea, né? Então, o fato de você falar. E, obviamente, transmissão pelo toque, se você manipula a secreção, espirra, etc., você pode tocar na pessoa e pode correr o risco de transmitir. Então, é a mesma coisa. A questão aí é o uso de máscara, protege também, se for o caso. Agora, a bactéria e o vírus também, ela se aloja mais aonde? Nas amígdalas, aqui dentro, na boca. Então, ela fica concentrada aí. Algumas pessoas podem ser portadoras de bactérias e não desenvolver a doença, ou a meningite, mas ela pode transmitir. Então, muito cuidado hoje, por causa do Covid, acho que as pessoas estão mais higiênicas, elas higienizam as mãos com álcool gel, muitos ainda continuam usando máscara, principalmente em lugares de aglomerações, onde está maior número de pessoas, nos hospitais, enfim. Então, acho que a forma de transmissão está sendo mais segura, mais controlada. E no caso de uma pessoa que fica contagiada, que ela pega a meningite e desenvolve a doença, o tempo de evolução da meningite é rápido ou tem um prazo para que ela comece a se agravar? Como é que é esse desenvolvimento da doença na pessoa que foi infectada pela meningite? Ou na verdade, pelo vírus ou pela bactéria. A meningite é o nome da doença, né? Na realidade, algumas bactérias são fulminantes. A bactéria chamada Neisseria meningitidis, meningococcus, ela pode causar em horas a morte da pessoa. Ela é muito rápida.
em questão de horas. Existe a meningite aguda, existe a meningite crônica. As agudas são geralmente virais e bactérias. As crônicas são mais parasitas, protozoários, fungos, né, que podem causar as meningites crônicas. E aí é uma situação mais arrastada. Porém, o mais preocupante para nós são as meningites agudas, porque as crônicas, infelizmente, não têm vacinas, né, praticamente. Então, as agudas têm como controlar isso aí e evitar. E as crônicas, como é que a gente diferencia essa? Das crônicas e das bacterianas, das agudas, melhor, né, que são as da bactéria. Essas que não têm vacina, têm tratamento? Como é feito o tratamento? Você falou em meningite crônica, eu comentei protozoários, fungos, etc. Mas tem bactérias também, que é a Mycobacterium tuberculosis. A tuberculose pode causar meningite crônica. É o tempo, determina 3 a 4 semanas, certo? De persistência dos sintomas. E, obviamente, um dado epidemiológico importante. E a pessoa que tem meningite tuberculosa, porque a tuberculose é um problema de saúde pública a nível Brasil e mundo, é a questão de que a meningite se dá mais em situações de imunossupressão, ou seja, queda da resistência do indivíduo. Algum fator de base, alguma doença de base que facilitou a penetração do Mycobacterium tuberculose no líquor cefalorraquidiano ali atrás. Agora, tem os fungos criptococcus, que é causado por pombos, por aves, também por árvores, esqueci o nome da árvore agora, e também alguns histoplasmose das cavernas, vários fatores, fungos e bactérias, micobactérias, pode causar a crônica. Já a aguda, nós temos alguns vírus mais comuns. Por exemplo, vírus da herpes simples. Os herpes simples tipo 2, que é o herpes simples mais genital, de transmissão sexual, é mais comum ele causar meningite aguda. E é interessante esclarecer de que, muitas das vezes, a meningite por herpes, ela causa uma meningite repetitiva, de tempos em tempos. É como você tem herpes de tempos em tempos. Quem tem herpes sabe disso. Herpes labial, herpes genital, de vez em quando pode aparecer. Então, a meningite herpética, pelo vírus da herpes, eu falo herpética, herpes, porque é a única tratável. É a única que a gente tem um antiviral na prática para usar. As demais, infelizmente, a gente não tem um tratamento específico. Já para a bactéria, nós temos, eu falei da bactéria Neisseria meningitidis, meningococcus, tem a bactéria Pneumococcus, também, que se dá nessas populações mais. Tem a bactéria Haemophilus influenza, são as 3 bactérias mais comuns. Agora, os extremos têm outras bactérias. Desculpa, menos comuns. E agora falando de prevenção, né? Você já comentou aqui, tem vacinas, existem as vacinas que são a melhor forma de prevenir. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A pessoa que recebe a vacina contra a meningite, ela está completamente imune ou ela pode conduzir o agente infeccioso? Ela pode ser infectada, mas ela não desenvolve a doença porque está protegida e ela poderia transmitir. E daí, ainda sobre a vacina, como é que é o programa de vacinação para a prevenção, né? Desde a infância até a adolescência, se os adultos também devem receber a vacina, como é esse processo de imunização contra a meningite? Então, na realidade, é contra as bactérias, né? Vírus e bactérias. É bom lembrar também que, além das bactérias, o sarampo, que a gente está na campanha do sarampo aí agora, pode causar meningite, né? Sarampo também pode. Varicela também pode. Então, esses vírus também causam meningite. E aí a gente tem que estar atento na campanha vacinal, que está tendo agora, inclusive, do sarampo. O pneumococcus, que é a bactéria, uma das que causa infecções, dentre elas a infecção, a meningite, ela já faz parte do calendário vacinal da criança. Lá, quando você vai no Programa Nacional de Imunização, você toma 3 doses, no caso, a vacinação para pneumococcus.
Meningo está fazendo parte também. Agora, existem alguns sorotipos de meningococos. A C, que é a mais comum, mas tem a ACWY, que são outros sorotipos, dependendo da região, ela é mais frequente. O C, o W, enfim. E nesse caso aí, a ACWY está sendo específica para populações específicas, né? Pacientes pessoas vivendo com HIV, idosos, pacientes imunossuprimidos, que tomam no serviço, no caso, no serviço público, nos CRIAs, no Centro de Referência de Imunobiológico. Cada estado tem seus CRIAs. E no serviço privado, a pessoa vai lá com a recomendação médica e toma a vacina. Ok? Além disso, como eu falei, pneumococcus, existe a meningo B, que infelizmente não faz parte do calendário vacinal ainda, mas ela está incluída dentro da liberação da Anvisa e de uso em clínicas privadas. E aí a pessoa que vai para regiões, principalmente pessoas que vão para regiões mais de risco, elas devem tomar a vacina para meningo B, né? Então, esses três bactérias, pneumococcus, meningococcus, no caso, ACWY e B, já temos vacinas específicas. A Haemophilus influenza é outra bactéria. Pode falar. Sim, eu ia perguntar, você falou em regiões de risco, sim, você falou em regiões de risco. Como é que a gente define mais ou menos o que seriam essas regiões? São locais onde existem epidemias da meningite, ou isso tem a ver com uma situação, por exemplo, de situação socioeconômica do lugar onde a pessoa vai, ou existem localidades em função de clima, condições da própria geografia que são mais propensas, ou até períodos do ano em que a pessoa precisa tomar mais cuidado para ir a determinadas regiões e aí, como você bem colocou, tomar uma vacina preventiva? Então, é bem importante essa sua colocação. Existem situações de maior risco, embora praticamente toda e qualquer situação tenha um certo risco. Mas existem regiões, por exemplo, na África, o cinturão africano, chamado ali no meio da África, onde tem um maior risco de meningite C, dentre outras. Existe agora os refugiados, que infelizmente ele tem maior exposição, questão de higiene socioeconômica, como o senhor falou. Então, essas populações, obviamente, elas têm maiores riscos de contrair as doenças, entre elas meningites. Agora, por exemplo, os profissionais de saúde, que estão o tempo todo em atendimento nos hospitais, nas clínicas, são pessoas de risco que devem tomar. Lugares onde você trabalha com grandes aglomerações, né? Por exemplo, até mesmo pessoas que trabalham na área de recreação, né, de festividade, sim, também são pessoas de maior risco, que têm contato com muita gente. Então, essas pessoas, elas têm que ter um maior cuidado do que as demais. Acredito eu, e acho que é válido, teoricamente, toda e qualquer pessoa tem risco, deveria tomar vacina. Mas, dentro da situação que nós vivemos, tanto no serviço público quanto no serviço privado, a população de modo geral, você, numa situação de maior risco, você tem que realmente, obrigatoriamente, tomar já, né? Agora... E no caso... Pode concluir. Eu ia perguntar... Concluindo, toda e qualquer pessoa, ela deve se proteger. Certo. E aí, no caso das vacinas, elas estão disponíveis no serviço, no SUS, né? no Sistema Único de Saúde? A pessoa pode procurar a rede pública para essa vacinação, especialmente das crianças que recebem as primeiras doses logo no primeiro ano de vida e tem um calendário a ser seguido pela própria programação, né? do próprio Sistema Único de Saúde? Sim. Muitas das vacinas já seguem o calendário. E eu tinha colocado também uma terceira bactéria, que eu não concluí, a Haemophilus influenza. É importante notar que essa bactéria, hoje, atualmente, tem uma incidência, ou seja, um número de casos novos muito pequeno. Muito pequeno. Era uma das principais causas de internamento hospitalar. E hoje, por causa da campanha vacinal, por causa do calendário vacinal, que as crianças tomam desde pequeno, nós não temos mais, praticamente, infecções meningites por Haemophilus influenza. Então, é uma coisa notória. E percebe-se também que com a vacinação para as outras duas bactérias mais comuns, pneumococcus e Neisseria meningitidis, meningococcus, nós estamos tendo também um número menor de casos.
né, surtos, epidemias a nível do Brasil, a gente está tendo menos. Então, isso ajudou bastante. Então, a vacina é uma forma de prevenção eficaz no combate às doenças transmissíveis, no caso. Essa, esse ponto da nossa conversa, né? A prevenção, a vacina é a melhor forma de prevenção contra a meningite, isso já é claro, a gente convive com a meningite há bastante tempo, a gente teve epidemias no Brasil desde da década de 70 do século passado, as primeiras grandes epidemias, houve inclusive um programa de vacinação extenso em São Paulo, considerado o primeiro programa de vacinação, né, de imunização de massa no Brasil, um caso muito bem sucedido. E agora, com a pandemia, a gente viveu recentemente um programa de vacinação amplo, semelhante, claro que em proporções muito maiores. No caso das vacinas contra a meningite, existe resistência, como aconteceu no caso da Covid? Existem grupos anti-vacina que evitam levar os filhos? Como é que você vê essa situação e o que você diria a respeito disso? Infelizmente, sim. Nós vemos na internet, nas redes sociais, pessoas que são contra as vacinas, digamos assim, são naturalistas. É bom lembrar que a humanidade ela teria um outro percurso, caso não tivéssemos as vacinas. Nós teríamos extermínio aí, basta lembrar do Covid agora e vermos que se não fosse vacina, nós estaríamos aqui agora, talvez, né? Então, é uma conduta revolucionária que mudou o destino da humanidade. Então, essas pessoas naturalistas, desculpa, essas pessoas naturalistas, elas acham que você ter o vírus ou bactéria como imunidade natural é a forma mais eficaz do que você ter artificial, de certa forma. Mas corre o risco de você morrer. Por exemplo, eu não sei se na sua geração, dos seus pais, dos meus pais, eu me lembro, indicava, tem alguém com sarampo, tem alguém com catapora, vá lá, se encoste nele para você adquirir a imunidade. Não tinha isso? A catapora eu me lembro. A catapora tinha essa coisa, eu não tive, não sei, talvez por imunidade, mas a catapora era considerada assim, uma doença que você pegava uma vez e depois desenvolvia a imunidade e não pegava nunca mais. Não é o caso da meningite, né? Exatamente. Então as pessoas generalizam isso aí. Então é preciso ter muito cuidado e aí ter eventos adversos da vacina, a vacina mata, assusta a população, assusta as pessoas. E, enfim, a pessoa pode morrer pela própria doença. Então, é cruel isso aí, é desumano, eu acho. Os sintomas que o senhor citou, no caso da dor de cabeça, uma dor de cabeça mais generalizada, um adulto, ele facilmente vai dizer, vai se manifestar, vai expressar esses problemas, vai expressar o que está sentindo. Isso facilita um possível diagnóstico ou até um sinal de alerta para que, olha, talvez isso não seja só uma gripe, às vezes não é só uma virose, e a pessoa vai ser encaminhada para um diagnóstico clínico. Mas no caso de crianças pequenas, que são também muito vulneráveis, ainda não têm um sistema imunológico bem reforçado ainda está formando o seu sistema imunológico, especialmente crianças de 0 a 2 anos que não sabem nem falar. Tem algumas características que você poderia colocar como sinais de alerta para que os pais observem que ali pode ser um caso de meningite? Sim, a criança chorosa, não é? Assim, do nada, a criança sem se alimentar, né? São sinais de comunicação aí que a gente tem que estar alerta. Obviamente que essas crianças podem apresentar febre, ou até mesmo algumas meningites podem apresentar com quadro inicial rasgo cutâneo, ou seja, manchas pelo corpo, né? Pode se apresentar inicialmente como isso. Então, são sinais, irritabilidade da criança, tudo isso são sinais que os pais têm que estar atentos que pode ser realmente meningite. E tem um sinal bem típico, os pais, quem tem bebê sabe, a fontanela aqui, que a moleira, né? Não fechou e a fontanela está tensa. Né? Pegar na fontanela, você vê um pouquinho de tensão. Isso é um quadro de pressão que pode estar acontecendo na criança. Bom, então fica aí o alerta para pais e mães.
observarem bem as suas crianças, especialmente os bebês que não sabem falar, não vão saber se manifestar sobre exatamente o que estão sentindo. Doutor Claudilson, eu tenho uma última pergunta que eu faço a todos os nossos convidados no encerramento das nossas entrevistas e agora eu estendo essa pergunta a você também. Do seu ponto de vista, o que é cidadania? A cidadania, ao meu ver, compreende os direitos e deveres do cidadão, né? Ele tem que ter consciência de quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, baseados na nossa Constituição. E tem um ditado popular, que eu acho que nunca vai morrer, né? A sua liberdade termina quando começa do outro. É difícil a gente contemplar a liberdade de um para começar do outro. Mas esse respeito do cidadão, respeitar a dignidade do outro, a diversidade do outro, a religiosidade, sexualidade, tudo isso faz parte da cidadania. E que a gente tem que conviver com as diferenças. Tá bom, eu convido sempre também os nossos espectadores e espectadoras a responderem também o que é cidadania. Vocês podem responder nas nossas redes sociais, nas entrevistas publicadas no canal da TV Senado no YouTube. Você tem um espaço para os comentários. Deixa ali a sua manifestação, diga para você o que é cidadania. Eu quero trazer também a sua resposta sobre cidadania para as nossas entrevistas. E convido todos também, claro, a assinarem o canal da TV Senado no YouTube. Doutor Claudilson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço nesse ato de cidadania aqui. Tá bom? E eu agradeço também a você que ficou até o final da nossa entrevista. Não se esqueça, assine o canal da TV Senado no YouTube. Faça como mais de 1 milhão de brasileiros e acompanhe tudo que é produzido no Legislativo brasileiro diretamente da fonte. No TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado e até o próximo programa.